Mas tudo isso daí mostra que, primeiro, a crise, né, ela acentua os problemas da dominação imperialista nos diversos países e, como nós já falamos várias vezes, a resposta natural do imperialismo, nesse momento aqui, não é ceder, mas é endurecer, é acentuar o conflito político para manter as suas posições. Nós temos que lembrar que, diante de uma nova situação de crise, o problema chave para todos os países imperialistas é como a crise vai afetar a situação política interna dos seus próprios países. Os Estados Unidos já tem aí uma camada de miseráveis bastante grande. Se a crise se acentua, isso daí aumenta muito, começa a se ameaçar a estabilidade do próprio regime político. Todo regime político aguenta, sei lá, X% de desemprego e de miséria. A partir de um determinado ponto, isso começa a se transformar numa ação política desestabilizadora, né? Por outro lado, também tem o problema da inflação, né? Alguns analistas que viram a questão da Bolsa falaram que um dos medos dos investidores da Bolsa de Nova York é que a política do Trump ela poderia criar um salto na inflação, porque ela é uma política de reativação da economia dentro dos Estados Unidos. Então, quer dizer, numa situação de instabilidade como essa, né, logicamente que os países imperialistas extrair do Brasil, Venezuela, etc., riquezas que possam ser dirigidas para os Estados Unidos e possam conter, né, o agravamento da situação política, da situação social interna do país, é uma questão de vida ou morte, né? Uma coisa é você, sendo um país metropolitano, como os Estados Unidos, ter uma revolução num país distante, pequenininho, que pode ser ruim, pode ser grave. Outra coisa é você transportar essa situação para dentro do seu próprio país. Quer dizer, transportar a crise da periferia para o centro. Na realidade, a crise está no centro e ela é descarregada nos países periféricos. E o que pode acontecer com o agravamento da crise é que os países metropolitanos não consigam fazer desaguar a crise nos países periféricos da maneira como eles teriam que fazer para equilibrar a situação interna desses países metropolitanos. Daí a necessidade que tem o imperialismo de derrubar os governos nacionalistas aqui, impor uma política totalmente favorável ao capital financeiro, né? Entregar o petróleo e papapá. Não se trata simplesmente, embora esse seja o móvel principal, de que o pessoal está atrás do lucro. Pelo nível de crise capitalista mundial, é uma questão de sobrevivência. Daí o fato de que eles não arredem em pé. Eles vejam que o governo Temer tem 0 de popularidade, quer dizer, odiado pelo país inteiro, tem uma dificuldade enorme de encaminhar o golpe de Estado para uma situação de estabilidade, mas eles são obrigados a ir para frente. Eles só vão recuar se o custo for maior do que seria o custo de perder a situação. Por exemplo, se num país como o Brasil a mobilização popular chegasse a ameaçar se transformar numa situação revolucionária. Então aí a pessoa vai olhar e falar, ó, nós não podemos deixar a coisa chegar nesse ponto, porque aí a perda vai ser enorme, né? E vai, ao invés de resolver o problema que eles querem resolver, vai acentuar e aumentar o problema que estão tentando resolver.